A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Estamos na nossa nova série de lições, que é uma série comemorativa, na verdade, porque nós estamos chegando agora, em 24 de janeiro, a 90 anos da IAP, 90 anos da Igreja da Promessa. E isso faz com que a gente olhe com esse olhar mais detalhista para a nossa história e para a ação do Espírito Santo nessa história. Porque, de fato, é esse Espírito Santo que nos trouxe, que nos sustentou durante todos esses 90 anos e que nós cremos que continuará nos sustentando até a volta de Cristo Jesus. Então, você já compartilha aí o link, manda para os seus amigos, para as suas redes aí, para que todos se conectem com a gente, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 3. A lição de número 3 vai falar sobre o derramamento do Espírito. Antes da gente entrar agora na nossa lição, antes da nossa vinheta, eu quero dizer aqui uma gratidão, quero expressar aqui uma gratidão a todas as pessoas que têm mandado mensagens, e-mails, falando que assistem à Escola Bíblica, parabenizando a Escola Bíblica. Nós ficamos muito felizes com todas essas manifestações, convenções regionais, né? Que eu vou ter que fazer uma listinha assim com todos os nomes. Eu não vou nem arriscar começar a falar todos os nomes, porque nós tivemos agora no mês de novembro a Assembleia Geral e a Junta, e nós encontramos vários diretores regionais. Olha, manda um abraço lá para a nossa convenção. Então, para eu não ser injusto, vou fazer uma lista para eu não esquecer ninguém e não cometer esse equívoco. Mas eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, as convenções que têm apoiado essa iniciativa, apoiado esse trabalho e têm compartilhado conosco dos frutos, né? Se você olhar aí nas redes, você vai observar que a Escola Bíblica alcança semanalmente um número muito significativo de pessoas, e isso é fruto do trabalho de vocês, é fruto do trabalho de toda a equipe aqui envolvida, mas acima de tudo, desse poder do Espírito Santo de Deus de fazer pequenas sementes se transformarem em grandes árvores. Então, que Jesus abençoe grandemente a sua vida e os seus estudos da Palavra de Deus. Derramarei o meu Espírito, essa é a expressão da lição de número 3. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição bíblica e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. As promessas de Deus sobre um derramamento do Espírito deixa claro para nós na Bíblia que aquilo que vai acontecendo na história não era acaso, não era coisas acontecendo sem razão ou sem motivo, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente que Deus sempre despertou o seu povo com a promessa de um derramamento sobrenatural. Um derramamento acima do normal, que revestiria eles de poder, revestiria eles de capacidade muito além das capacidades humanas. E a gente vê de fato isso acontecendo no Antigo Testamento, nós vemos isso acontecendo no Novo Testamento também, por meio dos profetas. O profeta Ezequiel vai falar disso, o profeta Joel vai falar disso. O profeta Isaías fala sobre esse derramamento sobrenatural do Espírito Santo. E como nós vimos na nossa primeira lição, esse derramamento do Espírito, ele acontece de maneira frequente, mas ele também acontece de maneiras pontuais. E essas maneiras pontuais de Deus agir envolve um lugar, envolve uma igreja, envolve uma cidade, envolve um estado, envolve um país, mas é uma maneira pontual de Deus derramar o seu poder
sobre os seus filhos. E hoje, na nossa lição de número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre esse derramamento do Espírito e sobre essas profecias que estão contidas na Escritura, falando a respeito desse derramamento. E antes da gente apresentar os nossos convidados aqui hoje, eu gostaria de ler com você o texto base, que está lá no profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vamos entender mais dessa profecia? Para nos ajudar aqui está hoje o pastor José de Oliveira Neto, né? Tem que dizer o Neto, né? E também o pastor Kennedy. Eu estou falando sempre aqui, pastor Zé, que nós estamos sempre mesclando aqui, pelo menos nessa rodada de lições bíblicas, e não sei até onde a gente vai conseguir mesclar, mas um pastor de uma geração mais antiga e uma geração mais recente, né? Numa demonstração até de unidade, digamos assim, né? De que nós estamos focados, né? Na mesma direção. Então o senhor, pastor Zé, que além de tudo é meu amigo, já viajamos juntos, já fomos para Angola juntos, né? Então temos algumas histórias juntos. Queria que o senhor desse uma saudação aí para os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Todos os que estão estudando nesta ainda manhã do Dia do Senhor, é muito bom falar de algo que a gente conhece, né? Hoje a gente vai trabalhar bem na linha da declaração do próprio Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Nós vamos falar de um maravilhoso Espírito Santo que nos acompanhou para Angola, e o pastor Samuel sabe de detalhes, de nuances, né, desse acompanhamento, e ele vai continuar conosco lá no Projeto Angola. E todos nós temos notícias bonitas a respeito desse amigão, né, que se manifesta progressivamente, assim como a própria Bíblia revela, inicialmente, como disse Jesus, no estágio com, depois no estágio em, depois vem no estágio sobre. Isso é um fluxograma, e todos nós experimentamos, temos experimentado isso, porque a ideia sempre dos líderes espirituais da Igreja Adventista da Promessa é exatamente esse: que todos nós não sejamos só teóricos, mas que vivamos realmente essa verdade, né? Há uma pergunta que me foi feita: qual é o verso, o versículo que credencia vocês como igreja? E é lógico que era um momento apologético, e eu me dirigi à pessoa da seguinte maneira: dentre tantos, eu prefiro aquele. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, é uma satisfação muito grande, pastor Samuel, estar aqui ajudando a agregar valor nesse entendimento, né, que inicial para algumas pessoas talvez tenha assim aquela necessidade de uma ajuda, né? Então essas lições, com toda certeza, essa Rota 32 vai ajudar muita gente. Bem, a satisfação é nossa, pastor Zé. Pastor Kennedy, amém. Seja bem-vindo. Paz, pastor Samuel, paz, pastor José de Oliveira, paz, nossos irmãos. Eu quero mandar aqui, você mandou um abraço para os nossos, lembrou, né? E realmente na Assembleia Geral a gente teve ali um feedback muito gostoso dos irmãos, né? Mandar um abraço para os irmãos do Baixo Amazonas, na pessoa do pastor Cláudio Farias, se não me falha a memória. Uma pessoa extremamente amável, falou ali que os irmãos acompanham sempre. Falou, mande um abraço para os irmãos estão sempre vendo. Então tá aí mandado um abraço para os irmãos lá do Baixo Amazonas. Pastor Fábio também, do Mato Grosso,
também disse que os irmãos estão sempre acompanhando. Um abraço ao pastor Fábio, à sua igreja, todos os irmãos ali do Mato Grosso. E uma pessoa que me chamou bastante atenção ali na Assembleia, o irmão Emanuel, né? Que estava ali ajudando. Sim, o Emanuel. Uma pessoa extremamente carismática, feliz, né? Abençoadora. E um servo impressionante, né? Sim, uma pessoa de um carisma, irmão Manuel, lá do CEAL, né? CEAL. Eu não lembro direito o estado dele, eu sei que essa é a convenção. Deus abençoe a vida dele de forma poderosa. E é uma alegria poder estar aqui, pastor José de Oliveira Neto, compartilhar aqui esse momento com ele. Vai ser um momento, assim, maravilhoso de aprendizado. Vamos aí a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, vamos então pensar um pouquinho sobre esse derramar, né, ou essa promessa, né? A nossa primeira pergunta, ela vai dizer o seguinte: explique quais são as características do derramar do Espírito Santo sobre a vida do povo de Deus, baseado no primeiro comentário e também nesse texto, né, que é o texto de Isaías 44, né? Basicamente é o que Isaías está falando aqui dentro de um período muito específico que o povo está vivendo, né? Vamos começar com o pastor Kennedy, aí a gente vai fazendo aqui os contrapontos, né? Sim, eu quero abrir aqui o texto, né, de Isaías 44, verso 1 a 8, e a promessa aqui, o texto no verso 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu acho muito interessante nos 3 livros que serão analisados aqui hoje, Isaías, Ezequiel e Joel, que essas promessas, elas vêm depois de um momento muito turbulento. Deus dizendo de juízo sobre a nação. O livro do profeta Isaías começa com Deus sendo muito duro, com Deus denunciando a idolatria do povo de Israel, com Deus dizendo que eles iriam para o cativeiro. Mas há uma promessa. Há uma promessa, e eu acho interessante, para explicar essa característica do derramamento do Espírito Santo, há uma promessa ao sedento, aquele que tem sede. Então é curioso como Deus se volta para a nação, mesmo nela em profunda idolatria, profundo pecado. Mas tem ali aquilo que o próprio Senhor vai chamar aqui no livro do profeta de Isaías, no livro do profeta Isaías, que é o rebento, é o renovo, é o remanescente fiel. Tem aquele povo que ele chama de bichinho de Jacó. Bichinho de Jacó. Que é o povo dentro do povo. Aquele povo que tem sede. Ele diz, olha, ao sedento eu derramarei água. Olha que promessa extraordinária. Ao sedento, aqueles que têm sede. Aqueles que permanecem fiel. Aqueles que permanecem firmes. Aqueles que permanecem piedosos. Essa semana nós estamos tratando na igreja local sobre o tema do nascimento de Cristo, e a gente passou no último sábado sobre pessoas como Ana, Simeão, são os sedentos, Sim. Os que aguardam as promessas de Deus através dos profetas. Então ele está dizendo, olha, eu derramarei água sobre esse povo sedento. E aí ele vai dizer, então aqui nós temos uma característica, quando diz ao sedento, uma característica de misericórdia, de bondade, Deus derramando o seu espírito, mostrando que ele é bondoso, ele é misericordioso. E ele diz também que derramaria, então ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu acho essa expressão torrentes aqui extremamente curiosa, porque está falando de um avalanche de água. Só para a gente ter uma imagem na cabeça, o que o profeta está falando aqui é do que a gente viu recentemente no sul da Bahia. Aquela enxurrada, quando a água vem e ela leva tudo, mas não como caos. Aqui é o oposto, né? É construtivo aqui. É construtivo, mas tem esse sentido de que, olha, quando eu derramar o meu espírito, ele não pode ser contido, não pode ser segurado. Ninguém segura uma avalanche de água. Não segura. Haverá renovo, a terra está seca, mas será renovada. E tudo aquilo que está solto será levado. Purificação. Então a promessa da vinda do Espírito aqui em Isaías, isso é interessante, eu acho essa expressão torrente interessante, pastor José, porque não está falando de um momento de um culto fervoroso.
Está falando de gente cheia do Espírito Santo, que é levada, que é tão cheia, que passa pela história da humanidade como um furacão. É só nós olharmos para os movimentos de avivamento, a história, ao longo da história, e como que esses movimentos viraram o mundo de cabeça para baixo. Foi realmente uma torrente, uma enchente, uma água caudalosa, uma correnteza que não pode ser detida, não pode ser contida, algo extremamente poderoso, algo extraordinário. Então, para concluir aqui a minha fala na pergunta, né, são essas características que eu observo. E o texto diz, do meu espírito, é Deus dar de si mesmo. Deus não está falando de um sinal. Deus não está falando de atravessar o Mar Vermelho. Deus não está falando de comer maná no deserto. Deus não está falando de operações miraculosas. Deus está falando de dar de si. Darei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, essas são as características que eu observo aqui do derramar do Espírito Santo sobre a vida do povo de Deus. É para gente sedenta, então manifesta a misericórdia dele, a sua bondade. É uma torrente, é avassalador, não pode ser detido, é sobre-humano, leva e vem como um furacão e transforma geografias. Legal. Essa imagem, essa imagem da enxurrada, né, ela é mais presente, né, na nossa mente, né, na nossa cabeça. É mais visível para a gente, né, quando a gente olha aquela força de água que vem levando tudo que tem pela frente. E as próprias represas, né, elas têm um limite de suportabilidade, né? Tem que abrir, senão a água arrebenta tudo, né? Agora, pastor Zé, pegando um gancho aqui nessa fala do pastor Kennedy, a gente observa que, nesse contexto aqui de Isaías, parece que Deus está falando para eles como se eles estivessem totalmente mortos, né? Como se Deus estivesse dizendo para mortos que vai voltar a dar vida a eles, né? Faz algum sentido isso? Com certeza. O pastor Kennedy falou que o livro de Isaías começa com uma decepção muito grande de Deus. E qual é essa decepção? Deus, inicialmente, no chamado Antigo Pacto, ele usa a estratégia centrípeta, ele usa um etnocentrismo. Então Israel tinha que ser o povo mais abençoado, vencedor, tanto que a mudança de Jacó para Israel era exatamente para ver essa transição, de que na coletividade, no consciente coletivo, tem que haver essa mudança de suplantador para vencedor. Agora, como é que ele se torna um vencedor? Aí Deus, ele mostra toda a sua decepção, porque Israel era para ser luz para as nações. O Salmo 67, já no seu verso 1 diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Deus fala, assim, dessa estratégia centrípeta, de um etnocentrismo mesmo, só que esse etnocentrismo não funciona. Israel assim, a semelhança do que Vasti fez como rainha, se enclausurou, ficou dentro do seu quarto, olhando nos espelhos e não quis sair. A decepção, pastor Kennedy, de Deus lá no capítulo 1 já, né? Fiz filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor. Essa frase é muito forte, né? O boi conhece e respeita o seu dono. Mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. Eu sou o pai deles e eles não me conhecem. E Deus diz mais: a mão de vocês está cheia de sangue. Olha, eu já não aguento mais todas as assembleias de vocês, todo o serviço de culto de vocês é um serviço de culto que me dá nojo. Deus chega a dizer. Estou cansado disso tudo.
Aí, mas que sangue é esse? O fracasso do povo de Israel e o fracasso de toda a igreja, né? Toda a igreja é inútil se o foco não for Cristo. Né? O que é o fracasso? Que sangue é esse que está... Deus diz, olha, ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço. Não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí você vai para Ezequiel e você vai ver a função do atalaia. Eu te constituí por atalaia. Se eu disser ao ímpio que se ele permanecer na sua impiedade, morrerá, e tu não o avisares... Você é culpada do sangue dele. Isso. Esse ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então agora, Jesus ele vai falar assim, o Espírito Santo esteve com vocês, habita convosco. O Espírito Santo esteve com eles na caminhada no deserto, dando coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, fazendo chover maná, e o Espírito Santo acompanha, porque habita convosco. O Salmo, essa graça do Espírito Santo era tão maravilhosa, pastor Kennedy, que o salmista do Salmo 139 diz, para onde mirei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, se eu subir ao céu, tu és, mas se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, esse Espírito Santo é a grande expressão da graça de Deus, porque ele sai na frente. Então, agora Deus, ele trabalha com o estágio com, agora, Jesus diz, só que ele vai estar em vocês. Habita convosco e estará em vós. Agora, no derramar, já vemos um terceiro estágio, que é o estágio sobre. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor, como referência maior, Jesus Cristo como homem, referência maior, em Isaías 41 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, o derramar nos leva ao estágio sobre. E esse sobre, como o pastor Kennedy disse, o pastor Samuel disse, não é aquele chuveirinho, aquela coronazinha que cai assim, não. É torrente mesmo, para levar mesmo. E tanto o vento, ruache, como as torrentes do Espírito não desorganizam, organizam. E só para onde quer e como quer, né? Exatamente. Não pode ser contido, né? Soberano. Como o pastor Kennedy falou, não pode ser contido, é só para... Mas aí a gente entra na segunda questão aqui, que vai falar sobre essa imagem que vai aparece no profeta Isaías, aparece no profeta Ezequiel sobre a água, né? Essa ideia de que o Senhor usando essa imagem da água, né? Aqui no profeta Ezequiel, ela traz muito esse sentido, né, de purificação, né? A pergunta 2 diz, o que significa o símbolo da água na profecia de Ezequiel 36? E a que se refere a promessa registrada em Ezequiel 36, 26, 27? Pastor Zé, quer começar essa? Todos aqueles que conhecem bem a questão do dilúvio sabem que veio água de baixo Sim. e água de cima. Sim. É assim a água do Espírito Santo. Vem de baixo, que aquela visão das torrentes, das águas purificadoras, vai subindo no calcanhar e vai subindo, depois tem que nadar, tal, é aquela questão toda que a gente canta, eu navegarei no oceano do Espírito. Eu prefiro cantar assim, viu, pastor Kennedy? Eu prefiro cantar, eu mergulharei no oceano do Espírito, porque batismo quer dizer mergulho. Mergulho. E então, essa água, ela vem da ação do Espírito Santo na sua onipresença, e vem de cima com a condição da sua onipotência sobre as pessoas. Recebereis poder, recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ela vem, a água aí, ela mostra
que o Espírito ele vem para envolver totalmente o ser humano. Então, uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela tem que entender isso, né? Que ela não vem só de cima. A água sobe, né? Então, é bom lembrar, porque a gente está utilizando aí o livro de Ezequiel, e ele vai trabalhar muito bem essa questão da torrente das águas purificadoras, né? Que ela vai subindo gradativamente. E no dia a dia das igrejas, nós vamos vendo algumas pessoas que ficam só no calcanhar e outros deixam subir. Outros que só estão navegando, né? Não mergulha, só navega. Exatamente. Eu tenho certeza que essa frase vai dar alguns comentários aqui. Verdade. Vamos lá, pastor Kenny. O que eu acho interessante, de novo, eu quero fazer o mesmo paralelo que eu fiz com Isaías, que Ezequiel também faz. Quando a gente lê o capítulo 8 de Ezequiel, é de chorar. Ezequiel diz que ele está lá entre os cativos, em um determinado dia, e ele diz que ele vê um homem, que da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima era como bronze reluzente. E ele vê como que uma mão que pega ele pelos cachos, essa expressão eu acho interessante. Esse ser vem e levanta ele puxando pelo cabelo. E ele é levado em visão, em espírito, até Jerusalém. E ele diz que ele vê a entrada do templo do Senhor, um ídolo de ciúmes, uma imagem provavelmente de algum ídolo, né? E ele vê um buraco na parede. Ele entra por aquele buraco e ele vê imagens de animais imundos e Deus ali na sua tristeza, né, dizendo: olha Ezequiel, o que o povo faz. Olha como está. Olha o que o povo faz às escondidas, o meu povo. E ali é uma referência principalmente ao corpo sacerdotal. Aliás, Ezequiel é uma crítica muito forte ao corpo sacerdotal. Livro para o pastor. Nossos pecados não estão escondidos aos olhos daquele que tudo vê. E é dentro desse quadro, e no capítulo 10, a glória do Senhor é tirada. Uma das cenas mais trágicas da Bíblia, quando Deus tira a sua glória do templo, do povo. O Senhor não está mais presente. E a beleza desse livro é quando a gente chega no capítulo 36, porque o capítulo 36 é o capítulo do Vale de Ossos Secos. Vale, né? Outra cena drástica, dramática. Aparentemente não há solução, esse povo está perdido. Mas aí vem essa parte do capítulo 36, onde ele vai dizer, né? Onde ele vai apresentar a água como símbolo de purificação de todo esse pecado. Deus vai purificar o pecado. Deus vai tirar o pecado do povo. Deus vai lavar esse povo. Esse povo será lavado. É por isso que eu nunca consigo deixar de associar avivamento com o avivamento, ele é sempre ele sempre vem depois de muito quebrantamento, confissão, contrição. Não existe avivamento sem confissão de pecado. Não existe avivamento sem purificação, né, pastor? Com certeza. Não existe avivamento sem que Deus purifique esse povo, sem que esse povo confesse pecado, sem que haja um profundo voltar-se para o Senhor, sem que haja uma profunda renovação de aliança. Quando nós vemos os relatos do avivamento de Neemias, a Bíblia é exposta, o pecado é exposto, o povo chora, o povo confessa e o povo deixa. Então Deus renova o seu povo, Deus aviva o seu povo. Não existe avivamento sem purificação. Essa ideia de que haverá um avivamento, mas a igreja, o povo ou a pessoa continua no seu pecado sem se arrepender, isso não é avivamento, isso é emocionalismo. Isso é algo que pode ser manipulado. Isso é barulho, né? Isso é barulho. É sino, como é que é aquela expressão que o apóstolo Paulo usa, né? Metal que soe, sino que tine. Que tine.
Então não é possível. Aqui o Senhor está purificando o povo. Ele diz, olha, eu vou lavar vocês antes. Eu vou derramar o meu espírito para purificar vocês, para lavar vocês. Assim não pode. Deus não aceita nada imundo diante dele. Sabe uma coisa interessante nesse capítulo 36 de Ezequiel, quando ele está descrevendo a promessa, né? Porque o osso seco é ele exemplificando o que vai fazer, né? Então vai acontecer desse jeito assim. No 36, eu acho interessante, acho que lá no versículo 22, que ele vai falar assim, ó, não é por vossa causa, Israel. Ele chama o Ezequiel, pelo meu nome. Fala assim, ó, diga para eles que não é por causa deles, é por causa do meu nome. Ou seja, eu vou derramar isso sobre vocês, eu vou purificar vocês, eu vou melhorar vocês, eu vou ajustar vocês, mas não é por causa de vocês, é por causa do meu santo nome. Isso é muito impactante. Isso, né? Então, assim, a água aqui é como um símbolo de purificação, e tem a segunda parte da pergunta, né? A que se refere essa promessa registrada? E ele vai dizer no verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Aqui há uma expressão que Jesus vai usar depois, tirarei de vós o coração de pedra. É a dureza de coração. Jesus chama isso de dureza de coração. É aquele coração empedernido, né? É o pecado calcificado, né? É aquele coração que não se dobra. Vocês não conseguem se voltar, vocês não conseguem se arrepender. Eu preciso dar um coração que vocês sejam capazes de se arrepender. Vocês precisam se dobrar. O coração de vocês é inflexível. Então, mais um detalhe aqui, quando nós vemos isso agora, na Nova Aliança, a gente só consegue se arrepender porque tem uma ação de um Deus chamado Espírito Santo dentro de nós, que nos deu um coração de carne e que na dureza do nosso coração, dobra o nosso coração e pergunta quem a gente é na nossa cara, quem você acha que você é. Coração duro, nuca dura, né? Não se dobra. Dura serviço. Dura serviço. Revista e Corrigida usa a expressão dura serviço, né? E é bom pontuar, pastor Kennedy, pastor Samuel, nesse momento, o seguinte, que a questão do arrependimento, ele precisa definitivamente voltar para as nossas tribunas. Por quê? A autoajuda não leva a pessoa ao arrependimento. Arrependimento, né? O que justifica, né? Racionaliza. Acolhe, abraça, racionaliza. Isso, afinal de contas você tem a sua origem, afinal de contas você vem de um meio complicado, essas coisas todas. Não, mas o Espírito Santo não, ele conversa, miserável homem que sou, como diz Você é pecador porque é. Não é por causa do seu pai, não é por causa do seu avô. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, o arrependimento, que é mudança de opinião, mudança de atitude, mudança de sentimento quanto ao pecado, isso é uma das grandes sinalizações de que o Espírito Santo está no meio do povo de Deus. Porque esse negócio de dizer assim, tudo bem, fechou e todo mundo embora tenha gritado muito, sapateado muito, e não mudou nada. Não mudou nada? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta, né? Não mudou nada? Fica só na expectativa da próxima, né? Isso não é a torrente. Não é a torrente, exatamente. A torrente continua. A torrente transforma a vida inteira, torrente, né? Transforma a geografia. Tem uma expressão que eu não vou me lembrar agora quem falou, mas estava comentando sobre o avivamento inglês. E ele diz assim, o primeiro que descobriu que a vida daquele cara foi mudada foi o cachorro, que ele chegou em casa e não chutou ele. Ou seja, até os animais percebem alguma coisa aconteceu. Já não chegou bêbado que nem antes, já não me chutou, já não quis bater na mulher, tá tratando bem os filhos, tá cuidando da família, alguma coisa aconteceu. Né? E não tem como dizer que isso não é esse derramamento do Espírito. Né? É interessante que essa questão da superficialidade dos pseudo-movimentos pentecostais, né? Que não levam a muita coisa, levam muitas vezes a deixar alguém em evidência, né? Levam o que os pseudo-avivamentos fazem?
levam à pior idolatria, que é a egolatria. É Simão Mágico, né? Simão Mágico. Simão Mágico. Nós podemos Falso observar, avivamento é Simão Mágico. nós podemos observar, por exemplo, o avivamento norte-americano, que começa com o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão que é totalmente um convite ao arrependimento, ao abandono do pecado. Né? É assim que começa o avivamento nos Estados Unidos, né? Século 17, 18, enfim. Então, começa sempre assim. Né? É sempre assim. É sempre com a pregação e o chamado a voltar-se para o Senhor. Essa ideia do sedento, né? Sedento. E quem tem sede ali, quem tem sede não suporta o pecado mais. Não suporta mais ser escravo. Quem tem sede, porque o pecado mata, ele mata a vida, ele tira a vida. Acho assim, para fazer uma analogia, né? Uma analogia bem assim, tosca, mas você tem sede, mas você toma refrigerante. O próprio, acho que é o profeta Ezequiel que vai falar, Deus falando, né? Eu queria dar água boa para vocês, mas vocês querem água de cisterna rota. Né? O meu povo cometeu duas maldades, né? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Cisternas que não retêm as águas. É muito interessante essa ideia, porque assim, Deus quer fazer um derramamento sobrenatural, né? E às vezes as pessoas se apegam a essa falsidade, né? Essa imagem, né? A água barrenta, né? Que é a ideia da cisterna, né? Rota, né? Água barrenta, água suja, quente. E eu acho que o pastor Zé usou uma expressão interessante, né? Esses movimentos geralmente levam à egolatria, né? Isso me faz lembrar uma vez, eu estava no carro e eu tenho o costume de, às vezes quando eu estou com muito sono, eu fico zapeando programas evangélicos de rádio, né? Porque depois das 9 da noite, meu irmão, é cada absurdo que... E tinha um que estava anunciando um apóstolo lá, e era o grande homem de Deus, e fazia aquele eco na voz e tal. O homem que recebeu a unção do Espírito Santo de Deus, o único homem na terra sem pecado, né? Aí você olha assim, você fala assim, rapaz, tá, cabra é bom mesmo, né? É todo poderoso, sem pecado. Ou seja, você apega-se a alguém, a uma imagem, né? Que acontece muito isso, né? A pessoa recebe um dom, a pessoa recebe uma dádiva do Espírito Santo, e aí a primeira coisa que ele quer fazer é botar uma faixa com a foto dele, dizendo, pode vir aqui que eu curo todo mundo, pode vir aqui que eu revelo tudo, né? Sim. Exatamente. As capacitações, filho dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Porque ele pega uma ferramenta que o Espírito Santo dá e transforma em arma. Um exemplo bem prático aqui é a questão, ontem nós tivemos na nossa confraternização uma carninha, né? Então nós vimos a faca como uma ferramenta. Mas ela vira uma arma. Uma arma terrível. Muita gente pega muita coisa que é concedida por Deus como ferramenta e transforma numa arma. É triste essa questão da egolatria, porque eu tenho que ter consciência de que eu não serei salvo enquanto vice-superintendente ou vice-presidente geral que eu fui. Eu serei salvo enquanto irmão mais novo de Jesus. E o Espírito Santo me convence disso. Não é o reverendo Kennedy, não é o reverendo Samuel. Não. É o irmãozinho de Jesus. De Jesus. O irmãozinho mais novo de Jesus. É o irmão mais velho que vai botar a gente pra dentro. Exatamente. E aí eles começam a inventar, né? Daqui a pouco tem arcanjo aí nas igrejas, né? Vai ter arcanjo. Pelo que eu estou vendo, o arcanjo... tem um que tem o nome de arcanjo, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas o que isso
mostra, quer dizer, que as pessoas, que o Espírito Santo está disponível para fazer tudo isso, toda essa gama de ações que nós comentamos até agora, e eles estão dizendo, nós não te queremos, Espírito Santo. Pastor. E sem querer te cortar, mas essa ideia, né, do derramamento do Espírito Santo, ela não está relacionada a uma demonstração de poder, mas ao início de um período de transformação, né? Então, quando a gente vê esse suposto derramamento sendo usado para supostos homens ou mulheres de Deus manipular a própria imagem, manipular poder e etc., a gente já fica desconfiado que esse poder é estranho, né? Sim. Justamente por quê? Porque aqui não é uma demonstração de poder. Quando o Senhor fala, vou derramar do meu Espírito sobre... Não é assim, vou derramar do meu Espírito para vocês serem as pessoas mais poderosas do mundo. Né? Não, eu derramo do meu Espírito sobre vocês, porque isso vai transformar vocês vão ser novas pessoas, né? Desculpa ter te cortado. Não, que isso. Só para fazer essa conexão, eu serei bem breve. O pastor Zezinho falou de uma coisa muito importante, que esses movimentos, eles levam à egolatria, e essa é uma boa característica de nós termos discernimento com relação a isso. Olha esse convite de Jesus em João capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha a água aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, a corrente levando. E isto ele disse, aí já é João explicando, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Olha aí que coisa. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aqui está. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo humilha o homem e exalta Cristo. Exalta Cristo. Eu nunca vi nas Escrituras, na história da igreja, um movimento de avivamento onde os homens são exaltados. Os avivamentos que aconteceram na história da Bíblia e na história da igreja humilharam os homens. Os homens são humilhados. Deus é engrandecido. Missões só acontecem como nunca nesses períodos. Sim, verdade. Jesus é glorificado e adorado como nunca. Ele se torna a personalidade daquele período. Nações são transformadas. Não por causa do Charles Haddon Spurgeon, mas por causa de Cristo transforma as nações. Então, obviamente que aqui não está depreciando Charles Spurgeon, porque esse homem é um homem extraordinário da parte dele, mas foi apenas uma demonstração, né? É isso. O convite é a Jesus. Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará. Quando ele vier, ele me glorificará. Esse é o trabalho dele, glorificar quem Cristo é. Ele é o personagem principal, né? Então, uma igreja avivada, Cristo, ela é absolutamente cristocêntrica. A ação e a manifestação do Espírito naquele meio, em um culto, por exemplo, é tão poderosa que não tem como haver nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de manifestação egocêntrica. Existe pastor fulano de tal. As pessoas caem, prostram-se, são humilhadas em suas debilidades. O poder de Deus achata-nos. O poder de Deus nos achata. Se há alguma coisa de poder de Deus elevando alguém, não é o poder do Espírito Santo. É a ação de Satanás. Essa egolatria, né? Que inclusive todo ser humano tem, né? Tá no coração de todo ser humano. Só Sim. Uma ação mesmo do Espírito Santo que impede a gente de... Colocar aqui algo que a gente trabalha na terapia, que é o egômetro. Então, Jesus quer que o nosso egômetro esteja no zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mais um é egoísmo. Como é que começa a egolatria? Mais um é egoísmo, mais dois é egotismo, mais três é egocentrismo, mais quatro é narcisismo. E o narcisismo já é uma possessão. E o narcisismo leva aquilo que está em Romanos 1. Não é o momento da gente comentar sobre isso. O resultado. E aí a pessoa... Por isso Deus
Se entregou, né? Os abandonou às paixões infames. Soltou os freios. Soltou o freio. Vocês são bons mesmos? Então fiquem aí. Aí eles caem nas suas próprias deficiências. E é isso que o avivamento do Espírito Santo nos leva. Temos esse tesouro, tem um poder. Sinais seguirão os que crerem. Mas temos o quê? Esse tesouro onde? Vaso de barro, né? Vaso de barro. E o vaso é de barro para que a glória seja do tesouro e não do vaso. Exatamente. E se o vaso começar a inchar um pouquinho, quando Deus nos ama, ele arruma um espinhozinho para dar murchada igual a gente tinha no sítio, né? Para murchar aquelas bolhazinhas de pus. A gente pegava na laranjeira assim, um espinho e furava. É bem naquela ideia, para ninguém se inchar. Se inchar. Bom, caminhando aqui, eu queria falar com vocês aqui sobre essa ideia, né? O pastor Kennedy falou um pouquinho sobre esse derramamento e na sua fala ficou muito claro que havia uma presença do Espírito Santo. No texto que você leu, havia uma presença do Espírito Santo, ela está presente em todo o Antigo Testamento, mas ela não está de maneira definitiva, né? Que aparenta ser essa a promessa que Joel vai retratar para todas as pessoas, e aparenta ser também aquilo que vai acontecer em Jesus, e é o que Jesus promete também para os seus discípulos. Fiquem, porque vocês serão revestidos de poder. Eu vou, mas ele vem, né? E aí, até um texto até interessante do Evangelho de João, né? Que ele usa todas as expressões juntas, né? Ele está entre vós, ele está em vós, né? Então, no Antigo Testamento a gente tem mais essa ideia de estar entre vós. Ele está agindo, mas ele age especificamente por meio de um profeta, por meio de outro e tal. Aqui ele já está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo está entre vocês, mas ele está em vocês. Ou seja, agora é uma presença definitiva, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. A pergunta 3, que vai falar sobre esse caráter mais amplo, né? Que é a expressão que o senhor usou no começo, na resposta, né? Para aquele seu inquiridor, vamos colocar assim, né? Qual é o versículo? O senhor usou esse versículo, né? Essa promessa diz respeito. Diz respeito a nós, a seus filhos e a todos aqueles que o Senhor chamar. Então, fala um pouquinho sobre essa ideia ampla, mas também sobre essa ideia, e aí contemplando já a pergunta 4, essa ideia de um Espírito agora presente constantemente em nós, cumprindo-se assim todas essas profecias, tanto de Isaías, de Ezequiel, como de Joel, depois da ascensão de Cristo. Pode começar, pastor Zé. O livro de Joel, ele concorda, logicamente, que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, né? Ele vai ver, como disse o pastor Kennedy, mostra Deus decepcionado, e aí já em Joel começa a mostrar assim, Isaías mostra o quê? Agora o Joel começa a mostrar como sair dessa situação. Então ele fala assim: chorem os ministros de Deus. Olha o convite aí de novo, né? Ao arrependimento. Mas veja bem, nós estamos aqui em 3 pastores. E é uma decepção de Deus com a tribo de Levi todinha. Olha só o que acontece. Parece-nos que a tribo de Levi começa a reviver aquela maldição que Jacó lançou sobre Levi, o homem sanguinário. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Mas porque vocês mataram? Não. É porque vocês não avisam as pessoas. Não estão cumprindo o chamado de vocês. Não são atalaias. Então, eu estou decepcionado. Então, chorem, ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, é para gritar, é para dizer. E é bem possível, pastor Kennedy, que seria um momento para a gente dar tocar essa trombeta, inclusive dentro da Igreja Adventista da Promessa. Eu posso ler o texto, pastor? Pode. Esse texto é muito precioso.
Porque o contexto aqui é de uma praga de gafanhoto que tinha devastado a terra. Sim. De novo, você tem sempre... Contexto de destruição total. Exatamente, de terra desolada. E aí ele diz assim, cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Olha que expressão. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Não tem culto. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, ajuntamento, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Por favor, continue. Não é uma técnica, né? Assim, eu vou fazer um curso, assim, todos nós aqui temos formação teológica, mas não é um curso de formação teológica. O como sair disso? Não é, logicamente, que é um ótimo curso, maravilhoso curso de revitalização, também não é isso. Não. É para cair com a cara no chão. Isso aqui é choro dentro do quarto. Isso aqui é choro na beira da cama. Isso aqui, me perdoe, pastor. Humilhação. Isso aqui não é buscar poder, não. Isso aqui não é uma reunião de buscar poder. Não. O poder vai ser uma consequência do resultado. O poder vai ser uma manifestação da misericórdia. Isso aqui é uma reunião de quebrantamento. Já que o pastor Samuel falou assim daquela questão que pode ficar enfática aí, a questão do eu mergulharei e o que eu prefiro, tem uma outra questão. Gente, poder pode produzir barulho, mas barulho não produz o verdadeiro poder. Sim. Tem muita gente que acha que começa com barulho. Eu, pastor Kennedy, nós tivemos alguns dias atrás em um determinado lugar que o pessoal inverte, né? Então vamos começar a fazer barulho que o poder vai vir. Não, o barulho pode vir. Quando eu começar a derramar as lágrimas, daqui a pouco eu começo a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso, então, mas aonde foi? Ao convencimento do Espírito Santo que me levou a derramar lágrimas e a gritar, clamando a misericórdia de Deus. É isso que precisa acontecer com os sacerdotes. Olha o que ponto que nós estamos chegando, essa geração de cristãos. Como é que nós estamos? Quanto as pessoas... Interessante, né? Que o Espírito Santo é algo assim interessante, né? As pessoas já nem gostam muito de ficar dentro da casa de Deus. Mas peraí, o que elas vão fazer no céu? Não é exatamente aquilo que fazem dentro da igreja? E por que elas não gostam na igreja, pastor? Porque elas não sentem a presença do Espírito Santo, elas não choram a sua miséria. Na última lição 1, lição de número 1, nós usamos a expressão do alumbramento, né? A perda da expectativa. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja porque eu tenho uma expectativa. Veja que são 120 reunidos lá em Atos 2, né? Mas quando Jesus foi assunto ao céu, tinha mais de 500. Onde que aconteceu com os outros 380? Né? Então você observa que essa coisa de assim, ó, vamos lá, gente, vamos. Rapaz, será que é hoje que o fogo vai cair? Será que é hoje que ele vai derramar? A expectativa, né? Eu comentei com o pastor Eleilton e o pastor Valdeci que talvez nós sejamos a geração com menos expectativa da ação de Deus, do sobrenatural de Deus, menos expectativa. Aí, ir para a igreja se torna uma rotina cansativa. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei quem vai pregar, eu já sei qual é, eu já sei, né? Mas é porque, pastor, me perdoe, é porque a expectativa vem de relacionamento. Exatamente. Se eu não tenho um relacionamento com você, eu não tenho por que esperar nada. Mas se temos um relacionamento e a gente marca um café, meu coração fica ansioso por aquele momento. Ansioso pelo café, exato. Porque é um relacionamento. Então, antes de tudo, Deus chama o concerto da aliança. Vocês precisam me conhecer.
Vocês não têm expectativa, vocês não esperam, vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. Não sabem do que eu sou capaz. Então é por isso que nos 3 profetas que nós analisamos aqui hoje, Deus sempre está fazendo a mesma coisa. O Joel agora acabou de fazer a mesma coisa. Sabe por que o manjar foi cortado? As ofertas de manjares, né, as ofertas de cereais, de libação foi cortado. Sabe por que o povo não vem mais na igreja? Sabe por que o povo não está trazendo mais as ofertas? O povo não tem mais alegria, ninguém me conhece. Não tem mais relação, não tem significado nada disso daqui. Mas eu vou restaurar. E aí vem a promessa. Pastor, isso é tão grave, veja bem. Pastor, tem que levantar essa questão que o pastor Kennedy levantou de cortar, porque se o pessoal não ofertar, os levitas têm que voltar para a roça. Isso. Então precisava tocar nisso para eles sentirem. Entendeu? Vocês vão ficar sem salário. Exatamente. Então, veja bem, aí, sabe como é que as pessoas querem corrigir isso, pastor Kennedy? Fazendo apelos, de repente você entra no evangelho do coaching, de outras questões, da autoajuda e tal, mas não traz o verdadeiro avivamento. Porque quando existe o verdadeiro avivamento, as pessoas trazem a oferta. O Espírito Santo convence as pessoas a trazerem a oferta para que os levitas não fiquem desamparados, para que eles fiquem sustentados. Quando há o derramamento do Espírito Santo, pastor, só assim, dentro da sua fala, complementando, você tem Barnabés. Sim. E é bonito, né? É lindo, porque ali não tem porcentagem, ali não tem piso. Ali o céu é o limite. Ali eu vivo para o reino. Ali eu vivo para a glória de Deus. Eu não tenho nada, já perdi tudo. Eu já fui crucificado para esse mundo, já fui crucificado com Cristo. As coisas que eu tenho pertencem ao Senhor. Eu não sou dono de nada, sou servo, administrador. E o Senhor é o dono de todas as coisas, Ele administra do jeito que Ele quiser. Estou aqui para cumprir a ordem dEle. É outra coisa. As pessoas traziam, né? É o que o texto diz ali. E é depois do avivamento. Então, no avivamento, as pessoas são engajadas. O evangelho é pregado a todas as nações. É Samaria, Jerusalém, Judéia, confins da terra. Vai ter uma fome no Império Romano, como foi profetizado pelo profeta Gaio? Ágabo. Perdão. E as igrejas se reúnem. Então você tem um movimento. De novo, é avalanche, é enchente, é torrente. E olha, essa ação do Espírito Santo, pastor Samuel, ela é tão forte. Veja bem, Jesus faz uma experiência, assim, tipo um laboratório. Vem um mancebo de qualidade, né? Que, segundo alguns historiadores, era um advogado, um homem da alta sociedade. E ele chega para Jesus: que farei para herdar vida eterna? Guarda os mandamentos. Aí ele falou: tudo isso tem guardado desde a minha mocidade, mas te falta uma coisa: você ainda não é um crente de primeira, você é um crente de segunda. Para ser um crente de primeira, você precisa vender tudo quanto tem e dar aos pobres. Aí ele foi embora, que é triste. Pensou, né? A segunda não é tão ruim assim, né? Mas crente de segunda não entra, né? Isso aconteceu por volta do quê? Do ano 33, mais ou menos, isso? 33, mais ou menos, né, pastor? Sim, mais ou menos isso. Agora, esse rapaz era um jovem. E é muito bom enfatizar que Jesus pega pessoas estratégicas. 33. No ano 70, o que acontece? Tito invade Jerusalém e não deixa pedra sobre pedra. Esse rapaz... Não tem mais príncipe, não tem mais rico, não tem mais nada. Esse rapaz perde o tesouro do céu e os da terra. Por que não ouve o Senhor? Por que não ouve o Espírito Santo? Por isso que é importante o avivamento. Não precisa fazer apelação nenhuma. As pessoas trazem. Mas no tempo de Joel, por causa da maneira, do tipo de serviço e culto que estava sendo apresentado, oferecido, ia acabar mesmo o sustento dos levitas, e eles teriam que ir para a roça.
aí que não teria mais culto mesmo. Sim. Né? Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim aqui. Você viu que hoje, o negócio aqui hoje está pesado, né? Você viu que os irmãos aqui é de peso, né? Eu tenho dito em outras escolas bíblicas, né, que tá meio difícil, o povo vai ter dificuldade de assistir porque vai ficar muito pesado para subir na internet. Mas eu espero que a sua vida tenha sido muito edificada, que você tenha aprendido mais da palavra de Deus e que nessa jornada de aprendizado você continue buscando esse derramamento do Espírito Santo, que é para todos, E eu queria pedir para o pastor Kennedy fazer uma oração para a gente. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus. Sim, Senhor. Diante da tua palavra nós trememos, meu Deus. Sim, meu Deus. Obrigado pelo teu Espírito Santo nos constrangir com ela. Faz o nosso coração voltar-se para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Inclina, meu Deus, o nosso coração para buscarmos a tua face, a tua presença. Inclina, meu Deus, o nosso coração, Senhor, ao arrependimento, à confissão. Eu oro por esse irmão, essa irmã, esse pastor, essa igreja, que tem, meu Deus, andado distante, Senhor, como terra seca, árida, onde nada mais nasce, nada mais produz. Deus Santo, que o teu Espírito venha sobre nós, sim, antes Senhor. De tudo, com convencimento, em nome de Jesus. Com constrangimento, com quebrantamento. E depois, Senhor, por misericórdia e graça, sim. Manifesta, Senhor, as suas águas purificadoras, perdoando-nos, fundamentado no sacrifício santo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e derramando, meu Deus, torrentes, avalanches de águas, meu Deus, que nos conduz não apenas a um momento de culto, não apenas um momento de fervor, mas uma vida, meu Deus, de poder, uma vida, meu Deus, onde geografias são transformadas, onde vidas, famílias, igrejas, cidades, países são transformados, gerações são transformadas, meu Deus. Sim, meu Deus. Meu Deus, nós só podemos pedir a Ti mais uma vez e de novo, aviva, meu Deus, a Tua obra no meio dos anos e aviva a Tua obra, meu Deus, por misericórdia e graça em nosso tempo, em nossa geração, para a glória do Teu nome e por misericórdia do Teu povo. Amém. Amém. E amém. Amém. Pastor Zé de Oliveira, sempre um aprendizado, uma conversa contigo. Graças a Deus. Gratidão por sua presença aqui, pela disponibilidade. Que Jesus continue abençoando o senhor, o ministério, a sua família. Tá bom? Eu que agradeço, pastor. Sempre um carinho muito grande estar com o senhor. Pastor Kennedy, Deus abençoe você, amém. Família, ministério. Sempre um privilégio também ter você aqui com a gente. Meu irmão, minha irmã, sempre um privilégio ter você também com a gente. Aliás, você é uma das pessoas mais especiais, né? Aqueles ao qual todas as semanas nós temos esse encontro marcado. E você está sempre aqui prestigiando, e não só isso, mas também nos permitindo entrar dentro da sua casa e nos dando ouvidos para que a gente ajude você também nessa sua caminhada de aprendizado. Então que Jesus abençoe grandemente você, que você tenha uma feliz restante de semana, um sábado abençoado, e nós nos encontramos na próxima semana, em nome de Jesus Cristo, e que você tenha um grande derramamento do Espírito sobre a sua vida e bons estudos. A gente se encontra na próxima semana.